Nessa noite, nós teremos o privilégio de ouvir um jovem cristão, um jovem estudante de teologia, um jovem professor. Isso. A Cíntia hoje vai falar sobre a reforma para as crianças, né? A reforma, o aniversário da reforma, sobre Lutero e a reforma. E esse jovem chama-se Jackler Michele. O Jackler chegou à igreja coisa de 1 ano, né? E ele, a Cíntia, chegou com uma geração que está se aproximando aí da nossa comunidade, e ele tem sido uma figura importante aqui para nós, pela sua vivacidade, o seu espírito, né, inquiridor, a sua busca. E então, dos 499 anos da Reforma que nós comemoramos hoje, é bom saber que a nossa comunidade vai se renovando, né? Igreja reformada, sempre reformando. E o Jackler representa essa mudança, essa transformação, essa renovação, né? E acho que se Lutero soubesse que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus foi eleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele acharia, no mínimo, interessante o que está acontecendo. E são 500 anos, ano que vem, da reforma. Qual o seu legado, qual a sua força? E mais do que ficar levantando coisas do passado e etc., mais do que ficar Lutero lutou contra isso, Calvino contra isso, acho que mais importante para a gente é perceber o que Tillich chama de a força do espírito protestante, né, que não é nem propriedade do protestantismo, ele aparece no protestantismo, que é esse profetismo, que é essa força contra toda forma de orgulho religioso, político, econômico, esse espírito bonito, forte, que está lá nos profetas. E eu acho que o Jackler representa isso, e por isso é uma alegria para nós podermos tê-lo aqui conosco. Ele fez uma exposição muito bonita lá no Hotel São Moritz, e foi tão bonita que nós quisemos socializar isso, né? Repartir isso com todos que não puderam estar lá. Então, há muitos que não estavam no hotel, né, no último fim de semana, foi um encontro maravilhoso. Então, vocês terão a oportunidade, como nós, ter o privilégio de ouvir esse jovem entusiasta, esse menino que traz muita força ao nosso coração e representa essa igreja reformada, que está sempre se reformando. Então, com a palavra do Jackler, que Deus o ilumine e o abençoe. Obrigado, Edson, pelas palavras generosas, mas é uma certa ousadia, né, ocupar esse púlpito. Bom, e na semana passada, né, quando nós estávamos reunidos no encontro da igreja, eu tive a oportunidade de comentar um pouco sobre o tema que foi escolhido para um encontro: faz de conta ou faz acontecer. Foi, na verdade, um desafio, né, que o Bruno acabou jogando para todos os organizadores do encontro: faz de conta ou faz acontecer. O que a gente pode falar sobre isso? E eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Diz o texto seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Até aí, mas eu queria que vocês lessem junto comigo de novo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança.
faz de conta ou faz acontecer? Se nós procurássemos a canção que inspirou esse tema do encontro, nós encontraríamos o seguinte verso completo: no nosso livro, a nossa história é faz de conta ou faz acontecer? No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer? E se a gente, por um momento, olha a história de nossa igreja, nós veríamos que alguns dentre nós portam em suas mãos as canetas que escreveram e escrevem no nosso livro a nossa história, desde as primeiras páginas. Outros, como eu, ainda estamos aprendendo a escrever essa história. Alguns já fecharam capítulos, e outros que nem sabemos quem são, ainda vão inaugurar novas páginas. E diante dessa história que vai sendo escrita e construída, alguém de fora talvez um dia nos pergunte: afinal, foi tudo um faz de conta ou um faz acontecer? A nossa pequena igreja soube e sabe, na nossa caminhada, fazer acontecer o seu faz de conta, sua esperança, sua aposta no futuro sonhado, tornando esse sonho uma realidade. Mas, segundo o grande teólogo da esperança, Jürgen Moltmann, esperança e presente estabelecem uma tensão permanente, pois estão necessariamente em contradição. Inclusive, para Moltmann, as sementes da esperança não são fornecidas pelas experiências do passado. Antes, as sementes da esperança são sementes novas, sendo as únicas capazes de produzir novas e outras experiências. Diz Moltmann ainda que a esperança não nos ajuda a compreender o presente, mas a transformar a realidade que experimentamos, naquilo que sonhamos. E se durante mais um instante nós nos voltarmos para a grande jornada do povo da fé na tradição bíblica, nós veríamos que o sentido dado ao tema da esperança foi de uma novidade que rasga o presente. Por exemplo, no Êxodo, fervilhou no coração do povo a ideia de uma vida em liberdade, onde todos teriam o necessário para viver e a vida seria valorizada como um direito fundamental. Essa era a esperança, quando nos punhos os enfeites eram correntes e nas costas as pinturas eram feitas com o sangue das marcas da escravidão. Quando a realidade indicava um rei divino, o faraó, que usava o povo como rebanho para o trabalho, a esperança soprava na alma as palavras de um novo conceito de divindade, capaz de ver muito bem a miséria do povo, de ouvir seu clamor contra seus opressores e também de conhecer os seus sofrimentos. É essa divindade da esperança que desce para libertar e para fazer subir da terra de opressão para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel, terra de muitos povos. Mais tarde, quando os hebreus eram apenas um entre os demais, imersos num caldeirão de culturas, instabilizados pelas constantes ameaças internas e externas, percebendo a dificuldade de resistir aos grandes problemas, a esperança apostou no cumprimento de uma antiga promessa idealizada em torno da figura de um dos antigos patriarcas, que dizia o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas.
no tempo dos grandes profetas, quando tudo estava aparentemente em ordem, por debaixo das tapeçarias era viva uma sutil exclusão. Os mais fracos do povo eram desfavorecidos, dominados, violentados. Eis o fruto da monstruosa aliança entre o cinismo e a hipocrisia dos líderes religiosos e a cruel manipulação dos chefes do governo. Gritaram os profetas: não suporto injustiça com solenidade. Eu quero amor e não sacrifícios. Minha ira vai pegar fogo e não vai se apagar. Os ricos prosperam com exploração. Mas, por outro lado, esse mesmo grupo de profetas sonhou esperançosamente: eu quero, isso sim, é ver brotar o direito como água e correr a justiça como riacho que não seca. Na trilha de sua experiência, um exílio ainda mancha as páginas da história. A distância de casa, a lembrança do lar arrasado, alimenta o choro lamentoso à beira dos rios e dos jardins de saudade. Não há paz, não há tristeza, é só melancolia que não sai de mim. Se eu me esquecer de você, cidade da paz, que seque a minha mão direita, cantaria Gonçalves Dias naquela situação: nosso céu, aquele nosso céu, esse sim tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques mais vida, e nossa vida tinha mais amores. Diante da invencibilidade de uma nação imperialista, da impossibilidade de uma situação nova, a semente de esperança começa a se romper. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá e germinar. É o dia de reconstruir os muros. As montanhas vão destilar vinho novo que vai escorrer pelas colinas. A esperança é ela que vê túmulos abertos e corpos cheios de vida, quando a realidade apresenta um mar de ossos secos. Sonhou-se nesse tempo com um homem livre e criativo que era a imagem do próprio Deus. A esperança fez e faz jovens e velhos sonharem novamente. Num tempo quando o presente parecia ser vassalo de um grande império, sonhou-se quase que infantilmente com outro. Era uma vez um reino, onde os pobres eram donos do céu, onde os aflitos se alimentavam de consolo e as pessoas pacatas, e não as mais fortes, conquistavam tudo o que queriam. Quem era passado para trás, terminavam seus dias com um grande banquete, e quem chegava por último na fila, entrava na festa primeiro. Nessa terra não havia agricultores, havia misericordiosos, plantavam com paixão, colhiam com paixão. Era uma terra muito fértil, onde em se plantando tudo dava. Era possível ver Deus nesse reino. Quem cantava paz se tornava príncipe ou princesa. Não havia necessidade de celas, ninguém era acusado, nem condenado injustamente. Esse sonho era a esperança do Nazareno. Poderíamos ser mais céticos com relação à história. Afinal, nas suas indas e vindas, parece que ela sempre toca a mesma música, e a vida pode parecer, às vezes, um beco sem saída. Diria o sábio bíblico: procurar saídas, dar ouvidos à esperança, no fundo, correr atrás do vento. De fato, o presente age sobre nós com uma força muito grande, fazendo nós crermos que Ele tem a palavra final. Mas, ao longo das nossas caminhadas, sempre aparecem aquelas músicas de fundo que talvez
cantassem uma melodia com a seguinte letra: um povo não vai mais pegar em armas contra outro, nunca mais aprenderão a fazer a guerra, de suas espadas vão fazer enxadas, cada um vai poder sentar embaixo de sua própria sombra sem ser perturbado, nunca mais haverá maldições. Talvez essa música de fundo, essa esperança rebelde, persistente, resistente, composta pelos apocalípticos do tempo bíblico, tenha sido sintetizada na poesia carioca. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal, será queimada a semente e o amor será eterno novamente. E por quê? Por que não mencionar nessa véspera dos 499 anos da Reforma Protestante a realidade triste da divindade reclusa ao clero, das escrituras intocáveis, da liturgia distante do povo e do cruel comércio da fé? Foi a esperança infante que passou por homens e mulheres daquele tempo, deixando em seus bolsos um bilhete esfarelento, mas que continha a lembrança: somente a graça. Quero a utopia, quero tudo e mais, foi o que nós cantamos no encontro. A utopia, o não lugar, o não presente, a esperança. A utopia vê o que não se vê, vê novos céus e nova terra, arrisca contemplar olhos sem lágrima, vida sem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Eu também quero esse não lugar. Alguns poderiam dizer: a utopia é armadilha. De fato, para alguns deve ser ameaçador ver gente levantando a cabeça, olhando para frente, gente vencida que continua caminhando de forma resoluta, audácia em corações arruinados. Por isso, ao se falar de esperança, de utopia, desse faz de conta entorpecente, devemos lembrar do que nos dizia Paulo Freire: esperança não é esperar, mas esperançar. Sim, esperançar. Afinal, esperar que algo dê certo, esperar que algo se resolva, são exemplos de espera e não de esperança. Espera é inércia, imobilidade, ausência de iniciativa. Esperançar, ao contrário, é se levantar, é ir atrás, é buscar, construir, não desistir. É a capacidade de olhar e reagir ao que parece não ter saída. É juntar-se com outros para fazer de outra forma. Esperançar é agir, é fazer a nossa parte, é ser responsável, é dar o melhor de nós, é agir transformadoramente. É esperançar, que lembra esperança, e não esperar. Devemos relembrar essa conjugação: eu esperanço, tu esperanças, eu esperancei, ele esperançara, ela esperançará, nós esperançaríamos. Quando vós esperançardes, se eles esperançassem, esperançando, esperançado, bem-aventurados os que esperançam no Senhor. Talvez ao contrário do que se diz, o correto seria dizer: esperançando contra toda espera, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações. Aliás, nessa conversa toda nós não falamos de otimismo, mas de esperança. E Rubem Alves nos alerta: esperança é o oposto de otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Otimismo é alegria por causa de coisa humana, natural,
Esperança é alegria a despeito de coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo, a esperança tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas, a esperança se alimenta de coisas pequenas. Esperança que se vê não é esperança, esperança não nasce de certeza. Mais ainda, a esperança traz consigo um senso de realização que não cabe em si e desemboca num fazer acontecer. A esperança é a força que move o real, diria o esperançante Frei Beto. Recordemos, o povo escravo não apenas sonhou, marchou, se organizou. Os profetas não se entregaram às ideias, denunciaram corajosamente. Os exilados não apenas choraram, se refizeram dos escombros. O Nazareno não ficou no seu faz de conta, trouxe dignidade aos miseráveis. Os apocalípticos não apenas pintaram quadros coloridos, mas resistiram bravamente buscando na terra o próprio céu. E os reformadores, que não se detiveram a teses, revolucionaram a igreja e o mundo. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero o sonho, quero a esperança verdadeira e sigo desprezando as esperanças baratas. Quero saber para onde se ir, quero pôr-me a caminho de forma decidida e corajosa, quero seguir avante. E nossa pequena igreja não abandonou em sua caminhada sua primeira esperança, desde a sua fundação. Persiste decididamente em seu caminho, andando para frente. Isso graças ao Senhor da esperança e a um povo da esperança que andam de mãos dadas. Como leríamos na carta aos Hebreus, percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Essa responsabilidade vai, de pouco em pouco, sendo transmitida aos que chegam, para darem continuidade a esse grande sonho. E por isso, nessa minha curta jornada com vocês, eu arriscaria algumas esperanças. Esperancemos o perdão, esperancemos a dignidade, esperancemos a liberdade, esperancemos a paz religiosa, esperancemos novos fins, esperancemos a porta aberta e a cooperação, esperancemos a alegria e o prazer na vida, esperancemos a compaixão e a misericórdia. Inclusive, como sempre cantamos aqui, Deus chama a gente para um momento novo. E, portanto, para um fazer acontecer. Já que a força que hoje faz brotar a vida habita em nós pela sua graça. É Ele quem nos convida para trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. É preciso empoderar-se da esperança, é preciso incendiar-se com a esperança, é preciso condenar-se à esperança. Que o Deus da esperança nos encha de completa alegria e paz, para que transbordemos de esperança. Sigamos esperançando nas asas daquele sem amarras que voa onde quer. Amém.